Oi, só. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos rapidamente lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante. Mas antes de ler o versículo 20, queria ler os dois primeiros versículos para que a gente possa entender o que Paulo estava querendo falar aqui para esta amada igreja. A epígrafe aqui diz: a ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante. Mas vamos ler os dois primeiros versículos, só para a gente entender um pouco aqui. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Versículo 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. O 27 continua dizendo: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquilo que tudo lhe subordinou. Queridos, essa epístola, ela nos traz lições valiosas. Quando Paulo ele começa no primeiro versículo, utilizando essa expressão, lembrai-vos, é porque havia naquela época alguns cristãos, alguns crentes que já haviam se convertido, judeus, e eles eram muito influentes na igreja de Coríntios. E embora eles já tivessem se convertido, crido na fé em Cristo Jesus, mas eles ainda tinham práticas judaizantes. Como, por exemplo, eles ainda acreditavam na literalidade da circuncisão e de tantas outras coisas. E também, na cultura judaica, acreditava-se que uma vez que alguém estava morto, este mesmo não poderia ressuscitar. É por isso que o próprio apóstolo Paulo ele vai entrar em debate com os judeus, porque os judeus eles não acreditavam na ressurreição. E de tal modo que o pensamento judeu, por não acreditar dessa forma, ele também foi influenciado muito pelo pensamento grego, pelos gnósticos que não acreditavam na ressurreição. E isso estava tomando de conta dos irmãos, e alguns daqueles que faziam parte da igreja acreditavam, eram influentes na igreja e estavam influenciando outras pessoas a acreditarem da mesma forma. E de tantas coisas que Paulo trata nessa carta, ele trata também sobre a ressurreição. E Paulo ele chega a dizer que se Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, em vão seria a mensagem dele. E queridos, a partir do versículo 20, Paulo ele diz que a nossa esperança não está naquilo que nós somos ou naquilo que nós fazemos, mas a verdadeira esperança da igreja, do cristão, é que Cristo Jesus ele ressuscitou dentre os mortos. E essa esperança de que Cristo ressuscitou dentre os mortos acompanhará não somente aqueles que creem em Cristo Jesus, mas acompanhará, queridos, todo o cosmos. Porque Cristo, quando morreu,
Cristo quando padeceu na cruz, Cristo quando ressuscitou na cruz. Às vezes nós não entendemos isso, mas Cristo quando morre, Ele não morre somente por nós, não morre somente pela igreja, mas Ele morre por todo o universo, porque todo o universo, todo o cosmos havia sido afetado pela queda de Adão, como o próprio versículo fala aqui, que quando Adão peca, todos nós agora morremos, todos agora nós estamos na condição de pecadores. E esse pecado, essa condição, ela não só afetou a humanidade, mas afetou a natureza. Paulo fala isso em Romanos. E quando Cristo, Ele morre na cruz do Calvário, e essa expiação dele vai muito mais além do que resgatar a humanidade, do que resgatar os homens. Cristo, Ele vem fazer uma consumação completa de tudo e de todos. Queridos, e a verdadeira esperança da igreja está na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz no versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias. Queridos, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, e há evidências históricas, evidências que comprovam que Cristo, um homem que viveu há 2000 anos atrás, que morreu na cruz do Calvário, que pisou aqui nessa terra, que pregou um evangelho, que revolucionou a história, Ele também ressuscitou. Há registros históricos extrabíblicos que comprovam essa veracidade de que Cristo Jesus, o Galileu, o Nazareno, Ele ressuscitou dentre os mortos. E, queridos, nós fazemos parte desse corpo de Cristo Jesus, assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo venceu a morte, um dia em Cristo Jesus nós também hamos de ressuscitar agora para a vida eterna, em um corpo glorificado. E quando nós ressuscitarmos agora em Cristo Jesus, nós vamos estar livres desse corpo pecaminoso, nós vamos estar livres da dor, nós vamos estar livres do pecado, nós vamos estar livres de tudo aquilo que nos faz mal. Agora nós vamos estar num corpo semelhante ao de Cristo. Olha, queridos, que honra Deus deu para cada um de nós, que no dia que nós ressuscitarmos, naquele grande dia, nós teremos nosso corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado. Queridos, que essa esperança permaneça acesa no seu coração, que nós nunca nos esqueçamos que Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, Ele venceu a morte pensou que havia destruído Jesus, a morte pensou que havia acabado, agora eu peguei Ele, não, mas ao terceiro dia, o nosso Cristo, o nosso Redentor, Ele venceu a morte e disse: a morte, cadê o teu aguilhão? Através do apóstolo Paulo, cadê o teu poder? Você agora não tem mais poder, porque Cristo Jesus venceu. E a palavra de Deus diz que há muitos inimigos de Cristo que hão de ser destruídos. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, fala, por exemplo, sobre o falso profeta, a besta, o anticristo, que Cristo Jesus, com o poder da sua palavra, Ele vai destruí-los e mandar para o lago de fogo do inferno. Mas a palavra de Deus diz que o grande inimigo, ou melhor, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Queridos, nós temos vivido tempos em que nós temos nos separado dos nossos irmãos, nós temos sentido dores, as lágrimas têm descido pela partida de pessoas que nós amamos, mas a palavra de Deus nos conforta. Jesus, quando seu amigo Lázaro morreu, diz: aquele que crê em mim, ainda que morrerá. Ou seja, aquele que está em Cristo Jesus, ele apenas vira a página da sua história, ele apenas está indo para um outro lugar. Na verdade, o cristão, ele passa da morte para a vida, porque em Cristo Jesus nós vencemos a morte, embora momentaneamente nós possamos sentir a dor, a agonia da morte, como Cristo sentiu na cruz do Calvário, mas assim como Cristo bradou e venceu a morte, nós também vamos vencer, queridos. Nós somos mais do que vitoriosos. Por vezes isso nos assusta, nos tira às vezes da nossa razão, a nossa emoção se sente abalada, mas nós sempre devemos confiar em Jesus, que se nós não tivermos o privilégio de ver Cristo Jesus voltar, levar a sua igreja, nós juntamente com o povo eleito de Jesus subir nos ares para encontrar Ele, mas se Jesus resolver nos levar antes disso,
saiba e tenha certeza que no grande dia do Senhor, o nosso corpo ressurgirá e teremos um corpo agora transformado, livre de pecado. Tem um hino que diz assim, que no céu não haverá mais pecado, no céu não haverá mais dor, no céu não haverá mais tristeza e nem luto, no céu vai ser só alegria. Queridos, não há nada que se compare neste mundo com o céu. O céu é a maior alegria que um ser humano pode experimentar, embora que ainda nós não estejamos lá, mas pelo que a Bíblia retrata, pelo que o próprio apóstolo Paulo fala aqui, que lá no céu são coisas grandiosas e nada se compara com a alegria do céu. Queridos, permaneçamos em Cristo Jesus, permaneçamos firmes nele, embora os ventos revoltos dessa vida, deste mundo, tente abalar a nossa fé, permaneça firme no Senhor, porque um dia nós nos encontraremos com o Senhor nos ares ou no céu de glória, e lá nós não vamos mais nos separar, nós vamos estar para sempre desfrutando da alegria e da comunhão com o Senhor. Amém.